Hoje nós começamos uma nova semana, quarto capítulo desse livro aqui, A Dança das Energias. E eu acho que até esse momento deu para a gente ter uma ideia sobre a força que é o pensamento, né? O pensamento, ele dá início a todas as coisas, então tudo começa aqui, então é a razão junto com o coração. Porque o que vitaliza o pensamento é a intensidade da emoção que a gente coloca. Você tem uma emoção, um pensamento e uma emoção passageira e você não dá bola para aquilo, no pensamento que não é interessante porque a gente mantenha, é porque ele pode ser ruim, né? Prejudicial para a gente ou para alguém que nos cerque. Então você simplesmente não alimenta, você deixa para lá, você tira, não fica vitalizando ele com energia de medo, de raiva, de ódio, de ciúme, seja lá o que for. Mas se ele for bom, então você tem que nutrir. Você tem que sempre estar colocando emoções boas, vibrações altas. Então aqui que ele fala, né? Que mais cedo ou mais tarde a gente se transforma naquilo que a gente pensa. Então a ideia que você faz de você mesmo, ela é essencial. Por isso que quando vem a dúvida, quando vem qualquer coisa negativa, é importante que a gente mude a rota daquilo que a gente pensa, que a gente não dê valor. Sempre vai ter aqueles que vão gostar daquilo que a gente faz, daquilo que a gente diz, de quem a gente é, e vai ter aqueles que não vão gostar. E o pior dos mundos é quando você quer agradar todas as pessoas, porque isso é impossível, não dá para agradar todas as pessoas. E também quando você depende da aprovação dos outros. Verdade que a gente vive em sociedade e a gente quer que as pessoas nos aprovem, mas isso não vai acontecer sempre. Então a gente tem que ser quem escolhe a nossa vida, porque o outro não tem as mesmas dificuldades, não tem a mesma história que a nossa. E mais importante do que tudo é você entender que, imagina, que cada um de nós vem com um instrumento diferente, com uma afinação diferente. Então, por mais que o outro queira entender a razão das suas escolhas, nem sempre é possível fazer isso. Aliás, na maior parte das vezes não é possível, porque o que faz sentido para ele, o que toca fundo para ele, são coisas diferentes do que para você. É óbvio que nós, sendo seres humanos, né, da mesma espécie, tem diversas coisas que são similares, o que a gente busca, de ter uma relação harmônica com a família, de ter prosperidade financeira, de ter saúde, de viajar, de se divertir, várias coisas que a gente gosta de fazer, né? Então isso pode ser comum, mas o core, né, o propósito, as coisas centrais são diferentes, ou os caminhos que eu escolho para chegar até lá são diferentes também, porque tem gente que é mais voltado para uma vida sempre interagindo com as pessoas, tem gente que já tem mais essa coisa de ler, de fazer as coisas de forma interna, e as relações para fora são um pouco menores, ou bem menores, né? Então, cada um tem um gênio, cada um tem uma perspectiva, e a gente tem que respeitar muito quem nós somos, o que faz sentido pra gente. Então aqui, ó, o pensamento humano é uma força viva dotada de poder criativo e destrutivo, com alcance difícil de ser delimitado. Então, quando o Cristo falava, né, que a gente peca por pensamento, é muito verdade. Então, daí você fala assim, mas é um pensamento. Às vezes o pensamento não foi seu, ele chegou até você, falou, opa, isso aqui me é estranho. A gente até já falou sobre isso, porque tem as formas pensamento e aqui tem as ideoplasias, né? O que são as ideoplasias? Quando é uma forma de pensamento que é vitalizada por uma entidade, por uma pessoa fora do corpo físico, né? Então a gente não fala a morte verdadeiramente como acontece, né? Tudo bem, morte você desencarna, você sai do corpo, mas somos todos espíritos tendo uma experiência aqui na matéria, né? Que mais aqui que é interessante? Então a vida de progresso, ela requer o planejamento e construções mentais. Então, tudo que eu quero fazer, que eu quero evoluir, que eu quero crescer, quero ter algo que seja positivo na minha vida, começa então por aqueles desenhos que eu faço na mente, pela organização e desenho, né? O coach me ensinou muito isso, porque quando a gente fica só com devaneios e a gente se arrasta, se deixa arrastar pelo dia a dia, o que acontece? A gente não assume as rédeas da vida nas mãos e muitas vezes a gente vai recebendo mensagens as mais nefastas de um futuro sombrio. Pode acontecer muitas coisas, provavelmente aconteçam muitas coisas, né, como com relação à economia e outras coisas mais, mas o que a gente tem possibilidade de mudar é manter a calma, a tranquilidade, interiorizar e fazer o nosso melhor,
para que a gente tenha prosperidade, para que a gente consiga sobreviver, não só sobreviver, mas sonhar também e concretizar. E a gente vai vendo conforme o tempo passa, conforme as coisas chegam, o que dá para fazer aqui, o que dá para fazer ali, o que não dá, você breca, você freia, depois você faz do outro lado. Então é sempre contornando, assim como a água, ela não briga com a pedra, mas ela contorna. Então é isso que a gente tem que fazer com os problemas. Aí, na sequência do livro, né, passa a falar o seguinte, que os traumas, né, eles podem influenciar, normalmente eles influenciam nossa vida inteira depois. Então, um trauma que você, muitas vezes, não tem ideia que você ficou com aquilo. Você pode até ter, né? Muita gente se lembra diversas vezes, e aí é mais fácil, porque ele não está no inconsciente, mas com a hipnose, lógico, né? Quanto healing, a gente vai achar o que está obliterado, o que está escondido. Só que quando você tem esse acesso, é mais fácil você trabalhar sozinho. Quando você não tem, é melhor que você tenha um profissional. Nas duas hipóteses, o profissional vai te ajudar muito, mas o que está escondido, a gente trabalha meio que como investigador para depois fazer essa limpar, né, e ressignificar aquilo, porque o que acontece? O que é muito forte pra gente, a gente manda pro inconsciente. Então, muitas vezes, a gente nem tem ideia, quando alguém vem conversar com a gente acha que aquilo não influencia mais. Você fala assim, nossa, mas já passou faz tanto tempo, eu nem me lembro, eu não fico pensando. Só que se você tiver certas atitudes que você não consegue explicar, muito provavelmente está ligado a algum trauma que você não conseguiu trabalhar ele direito. E você pode ir tanto para o campo de fazer análise, né, de fazer um tratamento de psicologia muito demorado, como você pode fazer outros que você vai na raiz do problema. É lógico que coisa pontual é muito mais fácil que a gente resolva pela hipnose. Se for um comportamento reiterado de uma vida, que não é uma questão de trauma, mas outras coisas mais, então cada caso é um caso, tem que ser avaliado. Mas traumas, situações que você passou, você conversando com o profissional, você vai ter uma noção de qual tratamento vai ser mais interessante. Mas é importante que a gente saiba, porque aquilo que passou e que teve um impacto emocional muito forte, vocês já viram que quando pega o corpo mental, ele tem uma certa materialidade. E aí, o que você faz, né? Então, você materializa uma forma pensamento por uma exteriorização do seu corpo mental e você pega um pouco do éter. Então imagina que você tem verdadeiras formas semimateriais, elas têm então uma certa materialidade, que elas estão na tua aura. Quem é mais sensível consegue ver, a gente já falou sobre isso. E isso são fantasmas da sua própria criação, que vão te incomodar, você saiba ou não, né? Que aquilo de alguma forma vai estar interferindo, dependendo da carga que você colocou, da situação que você passou. E então a gente é prisioneiro dos pensamentos e sentimentos que a gente tem, porque a gente faz essas formas e a gente vitaliza ou desvitaliza, né? Então depende de como a gente está mandando essa energia. Daí você fala assim, mas se eu não tenho nem conhecimento, como é que eu estou mandando? Porque você pode repetir certas situações padrão que remetem àquela, ainda que seja inconsciente, porque muito das coisas que a gente faz é inconsciente. E você fala assim, mas por que vai para inconsciência? Porque quando algo machuca muito a gente, se a gente tiver acesso consciente o tempo todo, a gente está se machucando o tempo todo. Então, existe um mecanismo inteligente interno que manda para a inconsciência para que você consiga viver e não fique rememorando e não fique se martirizando. Mas a questão é, muito mais inteligente que a gente trabalhe, né? Só que tem um mecanismo nosso que não sabe disso, que trabalhe aquilo, que ressignifique, que dessensibilize aquela situação, para que você verdadeiramente não seja influenciado por aquilo que você colocou embaixo do tapete. Porque tudo que a gente vai jogando para baixo do tapete, uma hora volta, né? A sujeira ela não vai estar liquidada porque você jogou embaixo do tapete. É uma condição sine qua non, né? De ter a nossa paz de espírito, de ter decisões mais interessantes que nos beneficiam, que beneficiam quem está ao nosso redor. Aqui, ó, o conhecimento das formações mentais produzidas pelos seres humanos e suas repercussões na vida atual e nas futuras é de grande importância para o equilíbrio de cada um. Então, gente, imagina o que a gente está falando, parece que, para mim parece tão óbvio, mas é porque eu tenho contato com essas coisas há muito tempo. Muita gente não para pensar sobre isso. Que aquilo que você está criando vai estar te assombrando, vai estar sempre perto de você, que tem uma semi-materialidade, que tem uma existência real, porque
a gente está tão vivendo no estado de sobrevivência que a gente precisa estar trabalhando e depois a gente fica cansado e vai fazer alguma coisa que vai confortar esse cansaço com alimentação, distração de todas as ordens. Então a gente não para pensar que a gente cria também aquilo que a gente não vê, né? E principalmente isso, porque ao invés de você estar usando para construir as coisas, ou até você tá, mas você não consegue construir. Por quê? Porque lá embaixo do tapete você tem um material que vai te atrapalhar, que ele vai jogar contra, que vão ser os seus sabotadores, né? É pela ideação que devemos construir o que desejamos, seja de ordem material, moral ou espiritual. Então é isso, galera. Tudo que a gente quer fazer, a gente tem que ter uma ideia prévia daquilo que a gente quer. É uma organização. Então é muito interessante, né? Que a gente consiga fazer imagens com a mente e sentir aquilo. Então, isso é um dos grandes segredos, quando vocês vão ver lá no meu canal, né, sobre a tela mental, sobre a mentalização. Então, vários autores no decorrer, né, de sempre... caiu a desastrada. Nossa, às vezes eu sou um perigo. Eu vou falando, daí eu bati na caixinha aqui que tem dos microfones, tinha outro microfone, tudo também que não quebrou, né? Mas... Ai, desculpa. Então é isso. Tudo, ó, é pela educação do pensamento, olha que interessantíssimo isso, que vamos nos tornando pessoas melhores, colocando em prática o livre-arbítrio, amadurecendo a vontade e direcionando os esforços. Então, como tudo começa no pensamento, imagina uma coisa bastante interessante, porque eu estava falando de sabotadores, que você tem um pensamento muito rico, né? Você tem algo que para construir qualquer coisa. Eu quero um empreendimento, quero fazer alguma coisa para ter uma vida melhor, para ganhar mais dinheiro, para prosperar, para fazer aquilo que eu acho que tem mais a ver comigo. Aí você tem isso e você fica feliz. E aí, só que passa um tempo, você começa a ver todas as dificuldades e você se liga nas dificuldades e você vai dividir a tua energia em vários compartimentos. E esses compartimentos todos que você dividiu vão roubar a energia daquele sonho e vão competir. Então, quando você percebe, está desvitalizado aquele sonho. E você já nem se fixa nele, porque entrou a impossibilidade de você alcançar. Ou porque você conversou com várias pessoas negativas, que tinham inveja, que tinham ciúmes, ou até que viam a situação. Às vezes nem tinha ciúmes, essa inveja, mas é porque o pensamento delas diferente do seu. Então, isso pode ter acontecido e ter influenciado, você comprou a visão delas, ainda que de forma inconsciente, porque nem sempre você está hábil para identificar aquela energia que chega, e é contrário, porque muitas vezes a pessoa sorri, né? Mas ela não está necessariamente desejando a felicidade e um resultado prático bom para você. Ou então porque você mesmo tem lá dentro muito forte crenças negativas que são contrárias. E aí, de onde vêm essas crenças? Porque você conviveu com muita gente, principalmente na primeira infância, que se as pessoas tinham mais dificuldade para ter prosperidade, aquelas vozes, elas vão ficar te torturando e dizendo que isso não é possível. Então você tem que passar por cima disso e ser mais forte a tua vontade do que as vozes internas. E aí também a gente entra com a reprogramação. Mas é importante que você defina, é importante que você entenda, porque energia dividida não vai deixar você conquistar nada. Várias visões ao mesmo tempo, em pensamentos diversos, vitalizando de forma negativa, vão impedir que você faça aquilo que você quer. E aí, quando a gente começa a ter uma crença maior na possibilidade de realizar as coisas, porque a gente é co-criador, quando a gente tem paciência, perseverança, quando a gente pensa de forma mais adequada das criações que a gente faz e tem a noção da importância disso, então a nossa vida começa a mudar muito. Aí aqui fala, né, das formas, pensamentos ou ideoplastias, que eu estava falando, né? Expliquei um pouquinho antes para vocês, mas formações de imagens pela força mental, quando provenientes das ideias e emoções de espíritos desencarnados, são as ideoplastias. E aí, quando você pensa que forma pensamento, nossa, né? Que a gente está aqui, está na carne, né? O espírito está encarnado, está nessa terceira dimensão. Quando você entra em contato com as ideoplastias ou formas de pensamento, elas podem se apresentar com ideias estranhas, que são rechaçadas, ou seja, eu tenho um campo vibracional, eu tenho as ideias que eu cultivo, que eu sempre vitalizo, né, que são essas formas de pensamento. Quando chega para mim uma forma de pensamento ou ideoplastia, né, que veio de uma fonte diferente, um espírito que não está na carne,
e aquilo é muito diferente, eu posso rechaçar. Geralmente eu vou repelir, né? Aquilo que não me diz respeito, eu falo, nossa, que ideia horrível, isso não é meu, eu não quero cultivar, então você repele. Se você tem algo que você compra aquela ideia, você fala, puxa, porque ela se casou com as ideias que você tinha, né? Então ela vai ficar no teu campo. E aí você pode começar a alimentar e achar que é sua. Mas também tem aqueles que pegam uma ideia ruim e acham que nasceu na mente. Olha que interessante, orai e vigiai, que Cristo disse. Porque a gente tem que saber o que se origina aqui no coração, né, no que dá para ver, coração e mente, e o que vem de fora. Você fala, como é que eu vou saber? Porque se você sempre estiver pensando em milhares de coisas ao mesmo tempo, esse processo vai ser mais dificultoso. E normalmente o ser humano está assim o tempo todo. É como um macaco que fica pulando de galho em galho, ao invés de se concentrar, se fixar nas atividades que está fazendo. Se você cultivar por hábito, fazer meditação, fazer outras atividades como pintura, desenho, essas coisas que eu gosto, por isso os exemplos, mas qualquer atividade que você consiga silenciar a sua mente e ficar no momento presente, quanto mais você fizer isso, mais consciência você vai ter sobre aquilo que se originou dentro de você e aquilo que não é seu. Você vai entender como. Então você está vivendo alguma coisa e aí do nada vem algum pensamento, alguma forma de pensamento que não se originou aqui, muito provavelmente não é seu. Pode até ser, a gente funciona muito por associação. Pode ser que você tenha sentido que vem um cheiro muito rápido, que te lembra de uma situação que você viveu, e aí você conseguiu, pela criatividade, unir com outra situação que você está vivenciando e veio uma ideia nova. Muitas vezes não tem problema que você faça ou não essa diferenciação, mas é interessante que a gente comece a ter essa noção, porque isso vai dar muito mais consciência, né? Trazer para a consciência, estar no momento presente. E lógico que seja a ideia qual for, você vai analisar. Veio de você, veio do outro, veio de onde foi, não importa. Você vai analisar e você vai pensar, isso me serve, isso serve os outros, ou eu descarto? O que eu vou alimentar? O que eu vou manter, né? Tem a ver com a minha escala de valores, tem a ver com aquilo que eu quero para minha vida, tem a ver com o que eu desejo para o próximo. É importante que a gente faça sempre essa análise, né? Se você não sabe identificar, não tem problema nenhum. Desde muitos anos, eu não sei quantos anos, mas eu tinha essas ideias que nem todas as ideias surgiam na minha mente, porque eu pensava, isso não é meu. Eu nunca tinha lido nada a respeito. E aí depois eu fui ver, eu falei, que legal, né? Então as pessoas também falam isso, é verdade, isso é fato. Então é o silêncio, a prática da meditação que vai trazer isso. Sabe aquelas pessoas que pensam? Aliás, acho que elas nem pensam. Muita gente está muito deprimida e acha que morreu, acabou tudo e que é apenas um ato isolado. Ela pode até pensar, tudo bem, as pessoas vão chorar um pouco, vão sentir minha falta, mas depois elas vão se conformar e tá tudo ok. Mas tudo que a gente faz repercute no todo, tudo. Primeiro porque quando você se mata, isso não acaba, já que nós somos espírito tendo uma experiência na matéria e não seres materiais que a hora que acabou, morreu, acabou, né? Então você vai purgar aquilo que você não fez. Você fala assim, ai, Carla, mas eu não acredito nisso, que coisa horrorosa. Eu não estou dizendo como uma punição. É porque a gente vem com um quantum de energia vital. Essa energia vital, ela te dá a oportunidade de fazer aquelas coisas que você quer fazer aqui. Daí você fala, ai, mas eu acho que isso aqui é uma grande armadilha, Carla. Eu acho que isso aqui, na verdade, a gente não teria que estar aqui. Eu acho que pra gente sair daqui é o nível de consciência que a gente atinge alargado, porque independente de onde você esteja, se você tiver com uma consciência aberta, amplificada e conseguindo ter conexão com ideias, pensamentos de vibrações mais altas, porque você está vibrando mais alto, então, independente de onde você esteja, você vai estar bem. Eu já tive experiência assim, né? Aí o que acontece? Não é a porta de saída, não é sair do corpo material, é você poder escolher entre vir e não vir. Aí você fala, mas eu sempre posso escolher, porque eu já vi nas coisas de EQM que eu posso e que as pessoas são convencidas a voltar. Bom, se você é convencido a voltar, é porque você ainda não está convicto daquilo que você tem dentro de você. Se você não é... Não adianta a gente ficar numas... eu sempre pensei nisso, sabe quando você fica com aquela dúvida, né? E agora, tem que voltar? Não tem? É um planeta prisão? Não é? Acho que isso é muito debatido, assim, nos meios, né? Eu acho que a gente, quando tá pronto para estar em qualquer lugar e tá livre, independente do lugar que a gente esteja. E quanto mais a consciência se amplia, mais liberdade você tem, porque você tem uma percepção ampliada, independente do que te digam. A dúvida não vai ficar
com você. Então, pega os conceitos que te servem, que ressoam com você na hora que ressoa com você, experimenta se aquilo for bom, né? Ah, teve significado para mim, teve importância, mas não só isso. É porque calou no meu coração, porque fez sentido para mim. Então, aí você pega aquilo que fez sentido, descarta o que não fez sentido, se uma hora fizer sentido, você incorpora. Mas nunca é um dogma, uma coisa pronta, mas é porque faz sentido. Esse livro que eu leio para vocês, para mim, faz todo sentido. Por isso que eu tô lendo, por isso a escolha que eu fiz para estar compartilhando. Mas com relação, então, à pessoa que fala assim, ai, eu vou me matar e coisa e tal. Então, o que eu acredito, baseado em todos os estudos que eu faço, na nova profissão que eu tenho, que eu exerço, né, que não é o direito, mas a hipnose. Então, o que a gente sabe? Que você tem um quantum de energia para você gastar aqui, né? E se você morrer antes da hora, aquele quantum, talvez você fique preso a esferas mais densas porque você não gastou aquele quantum de energia. Eu acho que isso é uma realidade, estou falando talvez de uma forma mais leve, mas não significa que você não vai ter outras chances, né? A vida é infinita, só que você imagina acordar com o perispírito, um corpo que é idêntico a esse, mas sentindo as dores de quando você foi embora e não podendo consertar as coisas porque você não pode interagir com as pessoas ou ter essa experiência por aqui. Então, por mais complicada que essa experiência seja, eu acho que a gente tem que aproveitar todas as oportunidades e é um ângulo de vista, uma forma de ver a vida. Porque na medida que eu entendo que tudo é experiência, eu dou menos importância para as coisas que eu passo. E eu sei que aquilo é uma forma de expandir a minha compreensão do mundo. Então eu não fico tão perturbada, né? Ah, mas eu não queria passar por tanta dor, porque tem gente que fala que isso aqui são provas muito difíceis, que é uma escola terrível, que a gente não precisava estar tão polarizado nas coisas. Pode ser, mas a gente tá aqui agora, não tá? Então a gente vai ter que, pra gente sair, só vai poder sair da forma que der. E da forma que der, e da forma correta. Não é essa forma que a gente sai. E aí, uma pessoa que acha que ela vai só influenciar. Bom, primeiro que as pessoas que estão próximas a você, que gostam de você, vão sofrer muito. Aí você fala, mas eu não sabia que as pessoas gostavam tanto de mim. Isso causa um sofrimento muito grande, porque você privou, por um ato egoísta, as outras pessoas de terem contato com você. Então é melhor que você procure ajuda para equilibrar qualquer desequilíbrio que você esteja tendo na parte dos neuropeptídeos, né, dos neurotransmissores, né, enfim, toda a química e biologia que esteja um pouco desequilibrada, você pode tentar reverter isso. E lógico que daí é um tratamento de sintomas, não da causa, mas a causa também tem que ser tratada. Então é importante que você busque ajuda. Fora isso, as pessoas próximas a você, se você cometer um ato desses, você também tem um problema maior. Você vai estar impactando todo, porque você vai estar criando uma energia muito densa, contrária àquilo que é esperado de nós. Aí você fala, mas como assim que é esperado de nós? A vida, o dom da vida, de estar onde quer que seja, se manifestando, fazendo as coisas. E aí você está criando uma forma de pensamento, olha que interessante aqui que fala, né, do suicídio. Essa forma de pensamento ela vai ser alimentada por comentários e emoções que vão agir. Então, de repente, essas formas de pensamento elas vão crescer muito. E você vai levar com você outras pessoas para o buraco. Porque outras pessoas, quando elas têm essa ideia, acho que eu vou me matar, elas vão atrair formas de pensamento que estão muito vitalizadas com o horror daquilo que foi praticado, né? E por que você fala horror? Porque todo mundo luta pela vida. Quando é um ato contrário, que é praticado contra a própria vida, aquilo nos causa choque. Então, você está contribuindo de forma negativa para o todo. E a sua vida não é só sua. A sua vida não pertence só a você. A minha vida não pertence só a mim. Quando eu estou aqui falando com vocês, primeiro o pessoal que escreveu esse livro, né, que é maravilhoso, que é fantástico, toda a minha gratidão a eles. E essas pessoas estavam se doando um pouco do conhecimento delas para que as outras tivessem. Eu fazendo isso também estou me doando. Então, veja, se eu deixo de fazer as coisas que eu faço, eu deixo de impactar de forma positiva as pessoas que eu impacto. Se eu resolver ser egoísta e fazer coisas ruins para os outros, eu continuo impactando, mas de forma negativa. E mesmo as coisas mais simples que a gente acha que o alcance fique só com a gente, não é realidade. Esse alcance extrapola para o outro, né? Extrapola para o meio. Então, se vocês conhecerem pessoas que estão deprimidas,
tente ajudar, ou muitas vezes as pessoas não querem ajuda, né? Mas vê se elas conseguem, se tem outra pessoa que consiga conversar, que consiga ajudar. Às vezes que a pessoa precisa de uma conversa, de uma injeção de ânimo, para ter uma oração, né? A oração tem tanto poder, tem tanta força, para que a pessoa possa efetivamente buscar ajuda, para que ela tenha ajuda para ela, para a vida dela, que é muito preciosa, e para que ela não impacte de forma negativa também as outras pessoas. O que mais que a gente tem aqui que é interessante? Formas de pensamento de inveja e ódio, dentre outros, não conhecem distância e podem causar mal-estar e até doença de quem os recebe. Olha que interessante isso daí. Então, você começa a desejar, você fala assim, são como dados que a gente joga pro meio. Se você começa a ter muita raiva de alguém, porque você não tem educação sentimental. Daí você fala, Carla, mas como que eu não vou ter raiva? Eu sou ser humano, eu tô vivendo aqui na Terra e a pessoa fez tanta bobagem, ela continua fazendo. Tenta ter raiva da atitude dela, mas quando você tiver muita raiva, daí você fala assim, bom, a pessoa não sabe o que está fazendo, ela está num nível de consciência ainda de muito egoísmo, e eu não vou entrar nessa frequência, porque se eu entro nessa frequência da raiva, eu tô jogando dardos para ela. Aí você fala, mas não é ideal que eu faça isso, né? Porque a pessoa não merece receber, já que ela tá fazendo tanta coisa ruim. Bom, você tá entrando numa espiral que você também vai ser afetado. Você vai ser o primeiro afetado, porque quem tá desejando coisas ruins, mesmo que aquela atitude seja reprovável, tá se envenenando com aqueles sentimentos de baixa densidade, porque isso gera um veneno para você. E depois, quando você atinge a pessoa vai receber, ela pode estar pronta ou não para receber, né? Aí você fala assim, bom, quando que eu recebo, por exemplo, alguém que tem raiva de mim e que eu nem sei. Se eu sou uma pessoa que vivo vibrando na raiva para os outros, eu tenho brechas abertas para poder ser atrapalhada, para sofrer as consequências da raiva do outro sobre mim. Por isso que é um espelho. Então, orai e vigiai o tempo todo. O que eu falei, um sentimento, uma ideia pode ser reprovável, né, uma atitude que a pessoa tenha tido, mas a gente tem que saber separar e entender que a gente não pode consertar o outro. Quando a gente for solicitado ou tiver a possibilidade de auxiliar para que aquela situação mude, já que ela pode ser negativa para muitas pessoas, a gente faz isso. Quando a gente não pode de forma direta, a gente faz uma oração. Então a gente vai fazendo sempre o nosso melhor, mas se envolver em sentimentos de baixa densidade é não ter compreensão de que a Terra está misturada com pessoas dos mais diversos graus de compreensão e atitudes, né, correlatas ao nível de compreensão que cada um tem. Então, a gente tem que aprender o máximo e passar aquele aprendizado para frente, porque assim a gente está melhorando nosso entorno. Agora, quando as formas de pensamentos são coloridas por bons sentimentos, para ajudar e não para prejudicar, então aí é muito positivo, porque você está mandando aquilo. E se a pessoa tem essa abertura, porque ela normalmente vibra no amor, na amorosidade, ela vai receber com facilidade. Assim somos nós, a gente não fica, né, vibrando, então o que a gente faz pro outro vem para nós, né? Então se a gente está sempre, não importa da fonte emissora, mas a questão é como eu tenho atitude com relação às pessoas. Eu não fico na raiva, eu não fico nessa coisa. Eu tenho uma raiva pontual de alguma coisa, depois eu me desfaço daquilo, não alimento aquilo, então eu estou aberta para coisas positivas. Quando alguém deseja coisas boas, situações boas para mim, eu recebo e agradeço. Então é assim que funciona. Há acontecimentos aqui indo um pouquinho para frente. Aliás, eu estou até pensando aqui que está quase acabando esse vídeo, logo vou me despedir de vocês para ir no outro, no próximo. Só fazer essa conclusão aqui. Há acontecimentos que geram pensamentos de duração prolongada, como guerras, massacres, sofrimentos e bordéis. E ainda em decorrência da visitação de lugares que tais e comentários com emoções decorrentes podem multiplicar esses campos e se fortalecer. Então imagina que você vai visitar um campo de concentração. Toda aquela ideação, todo aquele sofrimento que aconteceu ali fica impregnado no campo. Então, pessoas mais sensíveis vão sentir no físico, vão sentir dores físicas. Tem gente que vai ficar um pouco incomodado, que vai entrar um pouco em sintonia, mas não muito, porque a pessoa às vezes é mais prática, mais objetiva, mais materialista, mais materializada também, né? Vibra mais aqui.
Agora, quem tiver um pouquinho mais de sensibilidade começa a sentir as coisas que as pessoas sentiram. E aí você, de repente, começa a ter várias emoções. Então, você está alimentando aquele campo. Então, por isso que não é bom a gente ficar pensando, se debruçando. É lógico que a gente tem que ter ideia sobre o que aconteceu para não repetir. É importantíssimo que a gente conheça a história para que a gente tenha atenção e cuidado para não repetir as coisas nefastas, tais quais a gente está sendo no momento atual, né? A gente não está tendo o cuidado necessário, está se deixando ir com a manada e se deixando ficar polarizado para os lados, e isso é muito preocupante. Porque a gente já teve desastres enormes, né, em duas situações que eu não posso falar o nome aqui pelo risco do meu vídeo cair, de acontecer alguma coisa, mas vocês sabem desses conflitos de tamanho que envolve, né, muitos países do globo. Então, a gente tem que saber, tem que conhecer, mas procurar ficar mais voltado para as coisas positivas, porque senão a gente alimenta esses campos, e esses campos criam força como entidades vivas. Mas é isso, gente. Por hoje tá bom, né? Terça-feira, o primeiro vídeo da semana, falando do quarto capítulo do livro que eu apresentei para vocês. E na quarta-feira a gente continua e a gente dá sequência então para esse quarto capítulo. Beijo para vocês, beijos e abraços. Namastê. Meu Deus interior reconhece o Deus interior. A gente se vê, a gente se fala no próximo vídeo.